Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa segunda aula deste terceiro módulo, ainda tratando sobre o genitivo, especificamente sobre o genitivo ablativo. Na última aula nós falamos sobre alguns exemplos claros do genitivo de comparação e agora vamos também continuar nesse toque aí sobre o genitivo de comparação com alguns exemplos claros e no final nós teremos também um exemplo debatido para que a gente possa comparar aí os exemplos claros e o exemplo debatido e a gente entender qual é a relação aí do genitivo de comparação com relação a outros genitivos, se ele é genitivo de comparação, se não é, um textozinho que nós já tratamos aqui também nas nossas aulas e que certamente você vai gostar então, tá bom? Então que Deus nos abençoe, vamos lá, seguindo a nossa aula aqui. Muito bem, um dos exemplos claros que nós temos, pois o pai é maior do que eu, hoti, hopater, meidson, mu, estin. Então, vamos lá, hoti, a ideia é pois, hopater, o pai, estin, é, meidson, maior, e aqui o nosso mu. Construção genitiva aí no caso de comparação, certo? No caso aí, mu seria maior do que eu. Por que tudo isso, né? Por que esse mu aí todo ele significa do que eu? Porque o mu, ele tá como o genitivo de comparação. Então, literalmente seria made, aliás, literalmente a partir do maior aqui, então maior que eu, já que ele é um genitivo de comparação, toma essa partícula que, como nós já falamos em um outro momento. Às vezes você pode colocar maior que eu, ou maior do que eu, enfim, para deixar mais clara a comparação, então por isso é do que eu, tudo isso é mu. Para você não achar estranho aí que você tem somente uma palavra significando 3 no grego. Basicamente, a gente precisa lembrar que nesse contexto é óbvio que Jesus está se referindo ao seu ofício. Não é a essência de Jesus que é menor do que a essência do Pai. Não é que Jesus seja menos Deus do que o Pai. Como se houvesse aqui uma escala de divindade e nessa escala de divindade Deus está num patamar, Deus Pai, e aí Jesus estivesse também fosse Deus, mas nesse patamar de divindade nós tivéssemos aqui Jesus, no caso, o Filho, fosse um padrão menor de divindade. É óbvio que não. Quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, é que no padrão funcional, então ao invés de nós tratarmos aqui essa seta que se referisse à essência divina de Jesus, ela se refere, na verdade, então ela não é a essência, mas sim a função. A função de Jesus. O seu ofício é maior, aliás, o ofício do Pai, a função de Deus Pai é maior do que a de Deus Filho. Obviamente, o Pai é maior do que o Filho, no sentido funcional, no sentido de ofício, e não necessariamente com relação à sua pessoa. Como se Jesus fosse menos do que o Pai na sua pessoa, na sua essência, na sua divindade, e não é esse o caso. Então, o ponto é mostrar que o Pai tem uma posição maior, meidson, essa é a ideia. O maior aqui, do meidson, diz respeito à posição do Pai. O Pai é maior, mas o Filho não é menos Deus do que o Pai, não é. O Filho é tanto Deus quanto o Pai, mas a posição de pai é maior do que a posição de filho. E isso está alinhado a um dos grandes temas do quarto evangelho, que é basicamente apontar enfaticamente a divindade do Verbo, a divindade de Cristo. Esse é um ponto
do Evangelho de João, né? Na verdade, um dos principais temas é mostrar que Jesus é Deus. E é claro que João não ia colocar um texto desse para colocar em xeque a divindade de Cristo, já que ele toma como um tema, um propósito do seu Evangelho, indicar a divindade de Cristo. Então, na verdade, é só para que nós entendamos aqui que esse level de comparação que está sendo colocado aqui é uma comparação funcional e não uma comparação pessoal, né? Uma comparação de essência. Não é esse termo, não é nesses termos que nós estamos fazendo essa comparação. E basicamente, para nos fazer lembrar, o mu, o genitivo, é um genitivo de comparação para apresentar essa diferença funcional, posicional e não essencial com relação ao pai e ao filho. Vamos tomar um outro exemplo aqui. Etrechon de hoiduo homu kai ho alos ou alos mathetes proedramen tachion tu petru kai euthen protos eisto minemeion. Muito bem, vamos lá. Hoiduo, ambos. Etrechon, corriam. Homu, você lembra de homogêneo, né? Juntos. Hoiduo, ambos, no caso aqui você lembra de dois, né? O de não foi traduzido aqui, a partícula, mas com relação ao kai aqui, ele pode ter sido traduzido aqui como esse mas. Às vezes o de não é traduzido, às vezes é no sentido de colocado explicitamente ali uma partícula, mas enfim. Ambos corriam juntos, ho alos, e aí você lembra da palavra, né, alelo da biologia, o outro. Alelo é outro, a ideia lá da genética, enfim, e aqui alos, o outro. Mathetes, você deve lembrar, discípulo. Proedramen, correu. E aí nós temos tachion ou tachion, mais depressa. Aqui o nosso adjetivo comparativo, certo? No caso aqui, mais depressa. E a nossa construção genitiva, tu, Petro, do que Pedro. E aí nós temos kai euthen, no caso foi, né, e chegou, a ideia é essa. Protos, primeiro, você lembra de protótipo, né, o que vem primeiro, a ideia de primazia, de primeiro, do que vem anteriormente. Eisto mnemeion, para o sepulcro, certo? Muito bem. Então, prosseguindo aqui, nós temos tu, Petro. O nosso adjetivo comparativo vem aqui como mais depressa ou mais rápido. E aí, logo depois, nós temos um genitivo. Tu, Petro. Então, se nós temos um genitivo, obviamente, esse tachion vai ser, como já é comparação, então será mais rápido do que, ou mais rápido que Pedro. Tu, Petro, do que Pedro. E assim nós temos, então, um genitivo ablativo, genitivo especificamente ablativo de comparação com esse exemplo aí de Pedro. Aliás, de João falando sobre Pedro. Outro exemplo interessante aqui, né? Nós já temos falado sobre ele, tomoron, então a loucura, hoti, porque já fizemos isso, então só para agilizar aqui, de Deus, turtheu, de Deus, sophoteron, mais sábia,
estin é. E aí nós temos mais sábia, sophoteron, ton anthropon. Então, do que os homens. E novamente, kaito asthenes. Então, e a kaito asthenes, fraqueza de Deus. Turtheu, novamente, dois genitivos aqui, de Deus. E esse aqui está subtendido também desse estin, certo? A mesma ideia aqui, não aparece duas vezes, mas ele está implícito no grego, no português. Ele aparece as duas vezes para efeito de clareza, mas esse segundo não está no original grego, é algo implícito do texto. E aqui, hiroteron, mais forte, ton anthropon, mais uma vez uma formação genitiva, do que os homens. Então perceba que são dois adjetivos de comparação. Quais adjetivos de comparação são esses? Sophoteron é um adjetivo comparativo, e um outro adjetivo comparativo então será ishiroteron, outro adjetivo comparativo. Então os dois aqui se apresentando como adjetivo comparativo. O que vem depois deles exatamente é uma construção genitiva, no caso aqui ton anthropon, dos homens, ou do que os homens, na verdade literalmente no plural, né? Nós temos um adjetivo comparativo, então ele vai ser traduzido do que os homens. Então tomoron, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Kaito asthenes, perceba o paralelismo aqui que nós temos com relação à loucura e à força, certo? No caso aqui, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Exatamente, a loucura é mais sábia que a dos homens e a fraqueza é mais forte que os homens. Na verdade, não é nem que a dos homens, né? É do que os homens. Então, o paralelismo aqui está em loucura. Deixa-me tomar aqui uma outra. Moron, sophoteron, loucura, sabedoria. No caso aqui com o comparativo. Da mesma forma, asthenes e ishiroteron, que é fraqueza e fortaleza, né? O fato de ser forte. Os substantivos estão em paralelo, fazendo um paralelismo muito belo aí, inclusive, vale a pena notar, né? Então, loucura com sabedoria, fraqueza com fortaleza, tudo isso para mostrar que Deus, aquilo que Deus tivesse de mais fraco, se houvesse para efeito de argumentação, ainda seria mais forte que os homens. A loucura de Deus, se ele fosse louco em alguma medida, ainda assim seria o mais sábio dos homens. Então, isso aqui é para um efeito de argumentação, certo? Não é que Deus seja fraco, mas para efeito de argumentação. É essa a ideia, esse é o ponto aí que a gente precisa lembrar quando a gente tratar sobre algo comparativo com relação a Deus. 240. E aqui nós temos então mais um texto, vamos seguir para ele. Tossuto kreiton genomenos ton angelon hosso diaphoroteron par autus
kekleronomeken onoma. Então vamos lá. Tendo se tornado, esse tendo se tornado aqui vai ser traduzido a partir dessa palavra, genômenos, desse particípio. E aqui nós temos tossuto kreiton. A ideia literalmente aqui seria, tossuto é a ideia de tão grandemente, tão fortemente. E esse kreiton aqui seria melhor, certo? Então, tão grandemente melhor, tão superior. E ele foi traduzido assim, então, né? Tão superior. Mas esse tossuto é só para você entender que é grande, é sobremaneira bom, sobremaneira melhor, é muito melhor. A junção desses dois, essas duas palavras, elas dão uma força semântica aí muito forte, realmente, para mostrar a superioridade de Jesus Cristo, né? De como ele é superior aos anjos, e que é algo que toca muito fortemente aí no livro de Hebreus, a comparação entre Jesus e qualquer outra coisa, e como Jesus é superior a qualquer outra coisa. Basicamente é o que o autor de Hebreus quer nos fazer lembrar. Ton angelon, nós temos aqui a nossa construção genitiva, ton angelon, aos anjos. Rosso, quanto, diaforoteron, herdou, kekleronomeken, então, mais excelente, onoma, do que eles, para altus. Muito bem. Então, o ponto aqui é que nós temos um genitivo aqui plural, omegani, como você lembra muito bem aí das suas aulas de grego básico, e o nosso genitivo aqui com uma ideia aí comparativa de que Jesus, ele se tornou muito maior, sobremaneira maior, superabundantemente maior e melhor, na verdade, do que os anjos. Esse é o ponto do autor de Hebreus, que ele vai falar isso de várias formas. Então, o comparativo vai ser recorrente em Hebreus, justamente porque essa é uma ênfase do próprio autor, né? Mostrar a superioridade de Cristo. Se ele vai querer mostrar essa superioridade, obviamente a comparação vai estar presente. A própria ideia de superioridade requer uma comparação. E dentro dessa comparação, sintaticamente, a parte da sintaxe de Hebreus vai tratar, obviamente, então, com genitivos de comparação, entre outros dispositivos sintáticos para apresentar essa comparação aí entre Jesus Cristo e todo o restante, tudo que existe de restante. Jesus é maior do que isso, é o que o autor de Hebreus vai nos apresentar como argumento. Muito bem, outro exemplo aqui de Hebreus. Deixe-me já tomar aqui o exemplo comparativo, certo? Apoton, então, que horismenos, a ideia aqui de separado. Apoton hamartolon, então, dos pecadores. Lembra aqui do apó? Lembra que eu falei do apó, que ele tem uma ideia, né, já de separação em si. Então é uma preposição que traz uma ideia de origem e de separação no caso. Então esse apó com o genitivo vai trabalhar esse ablativo aí. Não é o ponto aqui nesta aula especificamente, mas só para você perceber que o apó tem esse elemento. Então o sumo sacerdote, ele foi separado apoton hamartolon, então ele foi separado
dos pecadores, na verdade, esse apó com essa ideia aí de que ele foi separado. Então, uma ideia ablativa também, dentro do que nós falamos inicialmente, que o ablativo tem esse ponto, essa ideia de separação, certo? Então, ton hamartolon, dos pecadores, e feito, aqui feito é o genômenos, e aqui hypseloteros ton uranon, a ideia de mais alto, e aqui a nossa construção genitiva ton uranon, do que os céus. No caso, o hypseloteros, a ideia aí do mais alto, né, seria o nosso adjetivo comparativo, e o do que os céus, a nossa construção genitiva, mostrando que esse é um genitivo de comparação, já que ele está ligado a um adjetivo comparativo, então o genitivo vem após ele, mostrando que você conhece os céus daquilo do que é conhecido. Então o genitivo é o que é conhecido. Você conhece os céus, você sabe a altura dos céus, ela é incontável, né? Então, se você conhece a altura dos céus, esse é o seu elemento conhecido. Vamos compará-lo então a Cristo, né? Ele foi feito mais alto do que os céus, né? O sumo sacerdote Jesus Cristo, ele é mais alto, ele é maior, ele é superior àquilo que as pessoas tinham como parâmetro do que é mais alto, que eram os céus. Então, para comparar isso, ele usa um genitivo de comparação, pega os céus, que é o elemento conhecido, e coloca o sumo sacerdote Jesus Cristo como superior àquilo que eles conhecem de mais alto, superlativamente falando. O que havia de mais alto para o povo daquela época eram os céus. E ainda assim, Jesus Cristo era mais alto do que esses céus, para deixar claro como essa comparação é uma comparação grande, né? Nesse sentido. Mais um texto aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, certo? Então, confirmada a vossa fé aqui, né? O valor da vossa fé, pisteos. Então, uma vez confirmado o valor, a ideia de provado, uma vez que a sua fé foi provada, então, polimoteron, aqui o texto, né? No texto aqui, o nosso adjetivo comparativo, então, mais preciosa, essa fé mais preciosa, Chryssio. E aqui nós temos, melhor colocando aqui, Chryssio, do que o ouro. Tu apolimeno, perecível, certo? Muito bem. Então, se você conhece algo que é conhecidamente valioso, é o ouro, é o que é superlativamente valioso, o ouro. Pois a nossa fé, quando provada e confirmada, ela se mostra mais preciosa do que o ouro. Isso é belíssimo, irmãos. O judeu ia ler isso, né, naquela época ali, e ele ia entender o que havia de mais valioso na vida dele, na vida de qualquer pessoa, em termos de valores, era o ouro. E aí, 1 Pedro, que é um texto, né, que fala sobre sofrimento e tal, para aquelas pessoas que conhecem o ouro, que muitas delas estavam pobres, passando por provações, Pedro diz, a sua fé é mais valiosa do que o ouro. Se a sua fé for provada e confirmada, se o valor da sua fé foi confirmado a partir da provação e você se mostrou alguém fiel, então essa fé aí vale mais do que ouro. É o que o apóstolo Pedro vai apresentar com o seu texto. Rapidamente aqui, pleionos, garrutos, doxes para Moses, exiotai. Então, Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, exiotai,
seria esse digno, né? A ideia do mais digno, basicamente isso. E aí nós temos doxis, e com a ideia aqui, né, de maior glória. Maior glória. Se você tem aqui a sua construção genitiva, de que Jesus é aquele que tem maior glória do que Moisés, é o que é digno de maior glória do que Moisés. Muito bem, vamos para um último exemplo, o exemplo disputado que nós já temos tratado várias vezes, que quer dizer subiu a nebeti estin eime hoti, que senão Katebe desceu esta catótera, as regiões inferiores, merei catótera, regiões inferiores, tesguês da terra. Alguns eruditos apontam que aqui é um genitivo de comparação, ou seja, que ele também desceu às partes mais baixas do que a terra. Então, se Jesus desceu às partes mais baixas do que a terra, não é que ele desceu à terra, ou seja, as partes inferiores, isto é, a terra, o que seria um genitivo apositivo, mas um genitivo comparativo, então que ele desceu às regiões mais inferiores que a terra, né? Essa seria a ideia. Mas o ponto é que o adjetivo comparativo, aqui catótera, está em uma posição atributiva em relação a mere, certo? Atributiva por quê? Porque ele vem antes aqui de mere sem o artigo. Então, são regiões inferiores da terra, não necessariamente regiões mais inferiores que a terra, mas o fato de ser um genitivo estar em posição atributiva, então ele tem um papel aqui meio de adjetivo, né? No sentido de que ele são regiões inferiores da terra. Isso aqui é uma qualidade disso aqui. Esse é o ponto mostrando que o genitivo de comparação ele deve ser descartado nesse ponto por conta da posição atributiva de catótera em relação a mere, a questão de inferiores com relação a regiões, certo? Esse é o ponto aí que o genitivo de comparação não bateria com essa interpretação, ok? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude aí nas próximas aulas e até mais. Valeu!